Nossa aula de hoje, nós vamos começar com o capítulo 3, aula 3.1. Então, os tópicos da aula: interpretação de dados em reatores descontínuos. Vou falar uma pequena introdução, depois vou falar do reator em batelada a volume constante, com o que vamos trabalhar nessa primeira parte, e o método integral de análise de dados. A primeira parte dele não vamos terminar neste pedaço da aula 3.1, não termina o método integral de análise de dados, termina na 3.2. E essa aula foi preparada usando o capítulo 3 do Levenspiel. Então, como parte introdutória, o que nós temos, o que nós precisamos para o projeto de reatores? Nós precisamos ter uma equação de taxa. Essa equação de taxa ela pode ser empírica ou teórica. Mas lembrem que normalmente a gente pede para o projeto de reatores que a equação de taxa ela seja uma equação determinada experimentalmente, é decir, empírica. E principalmente, o que sim é super importante é que a constante cinética da reação tenha sido determinada experimentalmente. Então, para a determinação da taxa, o que é necessário estudar? Primeiro, a dependência da taxa de reação com a concentração a uma determinada temperatura, como já vimos nas aulas passadas. E uma vez que eu conheça a dependência da concentração a uma determinada temperatura fixa, eu vou determinar a dependência da temperatura usando uma concentração determinada, uma concentração fixa. Aí eu vou poder determinar como é afetada a constante cinética da reação, o fator exponencial e a energia de ativação com a temperatura. Aí, então, com essas duas, toda essa parte determinada experimentalmente, então eu tenho a taxa completa. Eu tenho a taxa, como ela varia com a concentração e como ela varia com a temperatura. E aí eu tenho todos os efeitos de concentração e temperatura determinados. Aí, então, eu posso, poder trabalhar com no projeto de reatores. Mas onde que eu vou ter essas taxas de reação? Como que eu vou fazer esses dados, obter esses dados empíricos? Eu posso obter em reatores descontínuos, tipo batelada, como este tipo de reator, ou em reatores contínuos, como um reator de PFR, um reator pistonado, ou um reator CCTR com reator de mistura perfeita. Esses tipos de reatores, qualquer deles, podem ser usados para a determinação de dados empíricos. Então, vamos começar com o reator mais simples, o reator embatelado. Neste capítulo 3, nós vamos falar sobre o reator embatelado. Nos capítulos posteriores, nós vamos falar sobre os reatores contínuos. Então, no reator embatelado, o que é um reator embatelado? É um tanque, geralmente, é um tanque no qual eu coloco a mistura de reação, todo o que eu vou colocar dentro dele, e ligo o agitador, e durante um tempo determinado a reação acontece. Esse tipo de reator ele permite determinar como varia a concentração durante o tempo, como varia a concentração de reagentes, de produtos durante o tempo. É dizer, que eu posso determinar a extensão ou o grau de avanço da reação no tempo de diversas formas. Como? Eu posso seguir a variação da concentração ou de alguma propriedade física que dependa do fluido. Por exemplo, posso seguir a variação do índice de rotação e outras propriedades físicas. Também eu posso seguir a variação da pressão em sistemas a volume constante ou a variação de volume em sistemas a pressão constante. É decir, que esse tipo de reações, usando reatores embatelados, e que nós podemos determinar a variação da concentração ou alguma propriedade física com o tempo, ou variando a pressão para sistemas a volume constante, ou variando o volume para sistemas a pressão constante. Então, esse reator embatelado é um reator relativamente simples. Ele opera a temperatura e volume constante, é decir, que nós vamos trabalhar com reatores embatelados que operam a temperatura e volume constante inicialmente. Depois vamos falar sobre a variação de volume, mas primeiro vamos trabalhar com temperatura constante e volume constante. Os dados obtidos no reator embatelado são muito fáceis de interpretar, são bem simples, esse tipo de reatores. É muito fácil você, na escala de laboratório,
criar un reactor de ese tipo, un baloncinho de reactor, un balón que a gente usa nos laboratorios para fazer qualquer reação química de laboratório, pode ser usado como um reactor batelado. É bem adaptável à escala de laboratório, pode ser feito um reactor batelado pequeno para na escala de laboratório e ela requer muito pouca instrumentação. Geralmente, um agitador, controle de temperatura e, caso que seja necessário, um controle de pressão. E também se usa, e esse reactor ele se usa sempre que é possível para obter dados cinéticos, porque é mais fácil de interpretar os dados cinéticos. Então, já os reatores contínuos, como o reator PFR e o reator CCTR, também eles se usam mais quando eu trabalho com cinéticas de reações heterogêneas. Por quê? Porque eu tenho um catalisador colocado dentro deles, e então é muito mais factível usar reatores desse tipo. Principalmente o reator PFR em uma forma bem específica dele. Mas essa parte nós não vamos trabalhar aqui, nós não vamos falar sobre isso no nosso curso. Então, análise de dados cinéticos. Como que a gente, então, o que eu preciso obter, o que eu vou fazer, por que eu quero trabalhar com esses reatores? Eu preciso obter a taxa de reação, e a taxa de reação, essa taxa de reação não é mais do que os dados que eu vou obter usando dados cinéticos obtidos experimentalmente. Mas esses dados cinéticos, que é a variação da concentração de reagentes e produtos com o tempo, eu tenho que analisar eles. E existem dois métodos de análise. O primeiro método de análise é um método de análise integral e o outro método de análise é um método de análise diferencial. Então, o método de análise integral, que é o primeiro que a gente vai ver, usa uma expressão integrada da taxa. O que eu faço? Eu suponho que a taxa de reação é de primeira ordem. E então, essa taxa de reação é de primeira ordem, então os dados experimentais que eu tive, eu coloco na forma da taxa de reação de primeira ordem, e se o gráfico que eu obter fornecer uma linha reta, então a taxa que eu supus que era de primeira ordem, por exemplo, é correta e eu posso calcular o valor da constante cinética da reação. Se o gráfico que eu obter ele não ajustado na linha reta, então a taxa suposta não é correta, então eu teria que supor outra taxa, outra ordem de reação, por exemplo, segunda ordem, e colocar os dados experimentais na forma dessa equação. Nós vamos ver como são essas equações. Calma, tranquilo. Então, o outro método, que é o método diferencial de análise, ele ajusta diretamente a expressão da taxa. Qual é a expressão da taxa? A expressão da taxa, o que é? O inverso do volume vezes a variação do número de moles de ar em função do tempo, dos dados experimentais. Se eu trabalho a volume constante, então a variação do número da concentração em função do tempo. E então, eu ajusto, o que se faz é que se testa o ajuste desses dados. Esse método, vamos ver na aula a seguir, na próxima aula. Eu acho que nesta aula nós não chegamos, na aula de hoje, nós não vamos falar do método diferencial. Na aula próxima, de sexta-feira, vou falar sobre o método diferencial de análise de dados. Então, quais são as vantagens e desvantagens de ambos os métodos? A vantagem de usar o método integral de análise de dados é que ele é muito fácil de usar e ele permite testar mecanismos específicos. Desculpa, ele é muito fácil de usar, mas se eu tiver, é possível testar mecanismos específicos, é possível testar outros dados, mas há casos em que eu tenho alguns dados que são muito dispersos, então, em esses casos, é melhor usar o método diferencial. Já o método diferencial, ele permite, como vantagem, construir uma equação de taxa para ajustar os dados. Ele tem essa vantagem. Mas as desvantagens são: o método integral solamente testa um mecanismo suposto. Se ele não está de acordo com esse mecanismo, você tem que testar outro. Já o método diferencial, a desvantagem é que ele é mais complicado e requer dados mais precisos. Mas ele já obtém os dados diretamente. Mas com qual vamos trabalhar, professora? Bom, a sugestão. Testamos primeiro o método integral. Se o método integral não der certo, então testa-se o método diferencial.
de análise de dados. Então, na aula, hoje, eu vou fazer, no final da aula, um exercício, um exemplo, que testa o método integral de análise de dados, as diferentes formas do método integral. Na próxima aula, já veremos como testar o método diferencial de análise de dados. Então, vamos começar, então, com o reator em batelada a volume constante. Vamos lembrar que o volume constante, esse volume que se refere ao volume da mistura de reagente e não ao volume dos reatores. Então, o volume constante, se não temos variação de volume, então a densidade da mistura ela é constante. Então, nesse caso, as reações em fase líquida ou fase gaseosa sem variação do volume, eu tenho que a taxa de reação vai ser igual ao inverso do volume, vezes a variação do número de moles de I em função do tempo, que vai ser igual à variação do número de moles de I dividido pelo volume, vezes em função do tempo. Só que isso é concentração, vai ser igual, então, à variação da concentração de I em função do tempo. Essa é a minha primeira equação. Então, para gases ideais, a concentração vai ser igual a quê? Pressão parcial sobre RT. Lembre que concentração é igual a quê? O número de moles dividido o volume. Então, a concentração vai ser igual a pressão parcial dividido RT. E então, a taxa de reação em função da pressão parcial vai ser igual a quê? O inverso do RT, vezes a variação da pressão parcial em função do tempo. Sendo que PI é a pressão parcial do reagente I, ou do produto I, de qualquer componente da mistura de reação. Então, para uma reação em fase gasosa com variação do número de moles, a forma mais simples é seguir a variação da pressão total. É decir, a pressão total é P. A variação da pressão total que é igual a π. É o que nós vamos seguir se eu tenho uma reação em fase gasosa que eu tenha variação do número de moles. Então, análise de dados, então, em sistemas a volume constante, nós vamos trabalhar temperatura e volume constante. E nós vamos, então, ver a variação do número de moles na reação. Então, a expressão, então, que vamos ver como se relaciona a variação da pressão total com a variação da pressão parcial e a variação da concentração de cada um dos componentes para a equação a seguir, a reação a seguir. Então, para a reação a seguir, A moles de A mais B moles de B, formando R moles de R mais S moles de R, de S. Eu tenho também inerte na mistura de reação. Em tempo igual a zero, o número de moles de A iniciais, eu tenho o número de moles de A iniciais, número de moles de B iniciais, número de moles de R iniciais e número de moles de S iniciais e também o número de moles de inerte, que não varia. A professora, a reação A mais B formando R e S, eu tenho o número de moles iniciais de R e de S, eu posso ter ou eles podem ser igual a zero. Já em qualquer tempo, em tempo igual T, qualquer tempo, o número de moles de A vai ser igual a quê? Ao número de moles iniciais de A menos o que reagiu de A, que é A moles de A vezes X. O número de moles de B, em qualquer instante, é igual ao número de moles iniciais de B menos B vezes X, que é a quantidade de moles de B que reagiram vezes X. O número de moles de R formados é igual ao número de moles iniciais de R mais R vezes X, e o número de moles de S formados é igual ao número de moles iniciais de S mais S vezes X, mais o número de inerte, a quantidade de moles de inerte que eu tenha presente na reação. Então, o que eu tenho em tempo igual a zero? O número de moles totais iniciais vai ser igual a NA0, NB0, número de moles iniciais de A, número de moles iniciais de B, más el número de moles iniciales de R, más el número de moles iniciales de S, más o número de moles de inerte. E em tempo igual T, em qualquer tempo, eu tenho que o número de moles em qualquer tempo vai ser igual ao número de moles iniciais totais, que é a soma deles, mais X vezes R mais S, coeficiente estequiométrico de R mais S, menos A menos B. Por quê? Porque R mais S são produtos que se formam e A e B são reagentes que se consomem. Vai ser igual a quê?
al número de moles totales iniciais, que toda esta suma, va más X veces delta N. Só que quem é delta N? Delta N é a variação do coeficiente estequiométrico, a variação total do número do coeficiente estequiométrico, o número de moles, que é igual a quê? R, moles de R formados, S, coeficiente estequiométrico de R más S, menos A menos B. Es decir, delta N es a variación dos coeficientes estequiométricos de productos menos reagentes, a soma dos productos menos a reagentes. ¿Hasta aí alguma dúvida? O X seria o percentual do reagente que está reagindo? Eu vou definir ela daqui a um pouquinho. X é a conversão, mas ainda não defini ela. Beleza. Vou definir ela, tá? Então, usando então a lei dos gases ideais para qualquer reagente A, no sistema, então, nós temos que a concentração de A vai ser igual a pressão parcial de A dividido RT, não é? Então, número de moles de A dividido V, que é a concentração de A, igual a número de moles iniciais de A, menos o que A vezes X, dividido o volumen. Número de moles iniciais de A menos AX, dividido su volumen. Então, essa é a equação 4. Combinando, então, as equações 3 e 4, vou voltar à equação anterior, combinando a equação 3, que é esta, com a equação 4, que é esta, eu tenho que, então, que a concentração de A é igual ao número de moles iniciais de A sobre V, menos A, que é o coeficiente estequiométrico de A, dividido delta N, vezes o número de moles totais de A em qualquer instante, menos o número de moles totais iniciais dividido o volumen. Ou a pressão parcial de A vai ser igual a quê? Concentração de A vezes RT, que é igual a pressão parcial inicial de A, menos a coeficiente estequiométrico de A dividido delta N, multiplicado por quê? Pela pressão total em qualquer instante, menos a pressão total inicial da reação. Então, essa equação 5 me relaciona a concentração de A com a pressão parcial inicial e a pressão parcial também com a pressão parcial inicial e me relaciona com o quê? Com a variação da pressão total, que é o que interessa aqui. Então, a pressão parcial de A é igual a concentração inicial vezes RT e é igual a pressão parcial de A menos A, o coeficiente estequiométrico dividido delta N, dividido a pressão total, que eu posso medir que ela está variando, menos a pressão total inicial. Então, a concentração de A ou a pressão parcial de A, então, ela vai ser uma função de quê? Da pressão total, que ela varia no tempo, da pressão parcial de A e da pressão total inicial do reagente, do sistema de reação. Da mesma forma, eu posso obter para o produto R, a pressão parcial de R vai ser igual à concentração de R vezes RT, vezes a pressão parcial de R mais ele é produto. Então, aqui ele é mais e não menos, como acontece aqui para reagente. Reagente é menos, mas para produto é mais. Vezes R, coeficiente estequiométrico dele, vezes delta N, multiplicado por quê? Pela pressão total em qualquer instante, menos a pressão total inicial, que é π0. Então, π, ela varia, a pressão total ela varia com o tempo, e nós temos aqui que π0 é a pressão total inicial. Então, esse tipo é de forma geral, essa é a forma geral de usar as pressões parciais e as concentrações para quando eu posso obter a variação da pressão a volume constante, que eu estou usando dados de variação de pressão a volume constante para obter as concentrações de produtos e reagentes. Se a estequiometria for desconhecida ou a reação for múltipla, então eu não posso usar esse procedimento que eu expliquei agora. Então, se eu não tiver uma expressão como esta que eu tenho, desculpem, como esta coisa que eu conheço, por exemplo, a estequiometria A mais B, eu conheço a estequiometria, se ela for desconhecida ou se a reação for múltipla, esse procedimento eu não vou poder mais usar, tá bom? Então, agora eu vou entrar em cada um dos casos. Então,
Vamos definir agora o que é conversão. Conversão não é mais do que a fração de qualquer reagente convertida em produto. Fração consumida de reagente para formar produto. Então, a conversão de a conversão ela é definida em função de reagente. Em função do produto nunca se define, senão se define sempre em função de reagente. Então, a conversão de A x A é igual ao número de moles iniciais menos o número de moles de A em qualquer instante sobre o número de moles iniciais. Vai ser igual a quê? A 1 menos número de moles de A en cualquier instante dividido el volumen sobre el número de moles de A iniciales dividido el volumen. Sobre que si yo estoy trabajando a volumen constante, el número de moles de A sobre el volumen es igual a su concentración, y el número de moles iniciales de A igual sobre el volumen es igual a su concentración inicial. Entonces, a volumen constante, conversión es igual a 1 menos a concentración de A sobre a concentración inicial. ¿Alguna dúvida aí? Professora, Sim. Então, assim, naquela equação, naquele slide que a senhora mostra a reação mesmo, que coloca o x em evidência, é só para o caso do XA ser igual ao XB e ser a mesma conversão para todos, né? Sim, mas na verdade essa é de forma geral, não é? Essa anterior aqui, esse xizinho que aparece aqui. É isso, esse xizinho. Esse xizinho, na verdade, ele não é exatamente essa conversão. Não é essa conversão. Mas ele está definido em função dela. Mas é chamado de grau de avanço da reação, uma coisa assim. Que é o quanto de A reagiu com B para formar R mais S. Entendeu? Sim. Então, é mais um termo geral, né? Isso. Por exemplo, se o coeficiente estequiométrico de A for 1 e o de B for 1, um mol de A reagiu com um mol de B, formando, por exemplo, um mol de R e um mol de S. Vamos supor que fosse 1 a 1. Só que quanto reage em um determinado instante de tempo? Quanto que foi consumido até esse tempo? Entendeu? É a quantidade que foi consumida até um tempo determinado T. E também tem relação com a conversão, mas não é a definição mesma da conversão. É parecida, mas é bem... Por exemplo, até mais relacionado com o tempo, né? Isso, com o tempo. Vamos suponer, até um tempo determinado ele consumiu 0,5 vezes. 0,5 de A. Então, X seria 0,5 e aqui com B, como reage um mol de A com um mol de B, seria 0,5 também. Se forma 1 e 1, seria 0,5 também. Se for maior, então ela vai aumentando até entre 0 e 1. Então, esse X é um valor muito parecido com a conversão, mas é chamado de grau de avanço. Entendi. Tá, Obrigado. Então vamos, de nada. Então, vamos aqui onde eu estava. Não, voltar. É aqui que estava, não é? Isso. Então, definindo conversão. O que é a definição de conversão? É o número de moles iniciais de A menos o número de moles de A em qualquer instante sobre o número de moles iniciais. É igual a 1 sobre o número de moles iniciais de A, o número de moles de A em qualquer instante sobre o volumen sobre o número de moles iniciais de A dividido o volumen. Só que isso é igual a concentração. Então, é igual a 1 menos a concentração de A em qualquer instante sobre a concentração inicial. Então, e qual é o dXA? O dXA, a variação da concentração de XA, é igual a quê? A menos a variação da concentração de A em função do tempo, dXA de T. Tá bom? Se A zero é constante, então fica menos dXA é igual a menos dCA de T. Alguma dúvida aí? Então, as equações de taxa, sim. Mas como está dividindo, não teria que seria uma constante? Ela não permaneceria na derivada? Não permanece, não. dXA de T.
Não permanece, não. Ela não permanece aqui, não, mais. É menos dCA dt. Tá bom? Eu estou variando de XA, a variação de XA, um desaparece menos, então a variação de CA em função do tempo. Ela é uma constante, ela não aparece mais. Lembre que de constante vezes é um produto, a derivada você está derivando, não produto, senão a cima de baixo. Eu não lembro agora, do numerador vezes o denominador sobre menos uma delas é zero. Tá bom? É porque eu pensei, sei lá, tipo, 3x ao quadrado. Aí a derivada disso seria... O 3 continua, ficar 3 sobre 2 vezes x. Não. Isso? Não. DXA. A derivada de uma constante. A derivada primeiro, em função do tempo, menos a derivada do segundo, que é zero. É uma constante zero. Tá? Ela fica assim, desse jeito. O dXA é igual a menos dCA dt. Então, as equações da taxa, então, elas são desenvolvidas em função da concentração e em função da conversão. Tá bom? Alguma dúvida? Eu posso usar concentrações sempre e quando eu não tenha variação do volume. Então, como que nós vamos então, agora determinar, trabalhar com análise de dados. Por que o método eu vou trabalhar com análise de dados? Porque eu preciso obter dados experimentais para obter as equações de taxa. Então, para isso, são dois métodos de análise de dados. Um método integral de análise de dados e um método diferencial de análise de dados. Agora, eu vou trabalhar durante toda esta aula com o método diferencial de análise de dados. Então, esse método integral de análise de dados, ele testa uma equação particular da taxa. Após a integração, se compara, então, a curva de concentração em função do tempo com os dados experimentais ou de conversão contra o tempo também com os dados experimentais. Se o ajuste não é satisfatório, se propõe e testa-se outra equação de taxa. Ele é útil para quê? Reações simples e reações elementares. Então, vamos começar com um exemplo que é mais fácil de ver. Com exemplo, não com cada um dos casos, porque é mais fácil de ver. Para reações unimoleculares irreversíveis de primeira ordem. A, dando produtos. Então, a taxa de reação é igual a menos, RA igual a menos a variação da concentração em função do tempo, é igual a K, constante cinética da reação, vezes a concentração de A. Tá certo? Então, o que eu faço? Separar variáveis para integrar, separando variáveis para integrales, menos integral de CA0 a TCA de DCA CA sobre CA é igual a K, constante sai da integral de 0 a T de dt. Integrando essa parte é menos logaritmo natural de CA sobre CA0 vai ser igual a quê? A K vezes o tempo. Isso em função da concentração. Mas também eu posso ter ela em termos de conversão. Em termos de conversão, a taxa de reação, a expressão da taxa é a variação da conversão em função do tempo igual a menos K vezes 1 menos XA. De onde sai isso aqui? Da definição de conversão. A definição de conversão. A conversão, em função daqui, eu tenho que 1 menos XA igual a concentração. Tá bom? Dessa expressão 7. Então, dXA dt vai ser igual a quê? Constante cinética da reação vezes 1 menos a conversão. Separando variáveis para integrar, a integral de 0 a dXA, conversão entre 0 e 1, é igual a dXA dividido 1 menos XA igual a constante cinética da reação integral entre 0 e T de dt. Então, integrando é igual a menos logaritmo de 1 menos XA vezes igual a constante cinética da reação vezes o tempo. Então, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho dados experimentais de concentração em função do tempo, que eu posso colocar eles em função da conversão, como
ou diretamente concentração, tanto faz. Então, eu posso plotar o logaritmo de 1 menos a conversão ou menos o logaritmo da concentração de A a cada instante sobre a concentração inicial, em função do tempo. Ambos é negativo, menos logaritmo natural de 1 menos a conversão ou menos logaritmo natural de concentração em qualquer instante sobre a concentração inicial. Plotando eles em função do tempo, vou ter uma linha reta de coeficiente angular igual a constante cinética da reação. Se meus dados experimentais ajustarem a uma linha reta, que são as equações 11 e a equação 12 aqui, se ajustarem a uma linha reta, então a ordem que eu supus, é decir, eu supus que era ordem 1, a taxa de reação que eu supus, então a ordem suposta está correta, e o coeficiente angular me dá o valor da constante cinética da reação. Então, daqui do coeficiente angular eu calculo a constante cinética da reação. Tá certo? Alguma dúvida aí? Então, se a reação for de segunda ordem, para uma reação de segunda ordem, A mais B dando produtos, na qual eu tenho a taxa de reação é igual a menos a variação da concentração de A em função do tempo, mas também é menos a variação da concentração de B em função do tempo. E ela é igual a quê? Constante cinética da reação vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Tá bom? Essa é a expressão, a taxa de reação. Então, em termos de conversão, eu tenho que colocar, então, ela em função de uma delas. Em termos de conversão, a taxa de reação é igual a concentração inicial vezes a variação da conversão em função do tempo. É igual a quê? A K vezes a concentração inicial de A menos a concentração inicial de A vezes a conversão. Isso tem a ver com a constante a CA vezes CB menos CA0 vezes a conversão de A. Por quê? Porque eu tenho reação A mais B dando produto. Um mol de A reage com um mol de B. Então, eu consigo fazer colocar eles dessa maneira. Se eu faço M é igual a CB0 sobre CA0, para simplificar a equação, então eu tenho a taxa de reação é igual a CA0 vezes a variação da conversão de A em função do tempo, é igual a quê? Constante cinética da reação vezes a concentração de A elevado ao quadrado, vezes 1 menos a conversão multiplicado por M menos a conversão de A, sendo que M é igual a CB0 sobre CA0. Então, essa expressão eu posso separar variáveis para integrar entre 0 e XA, de dXA 1 menos XA vezes M menos XA é igual a CA0K integral de 0 a T de dt. A forma integrada dessa expressão tem várias partes. Ela pode ser logaritmo de 1 menos xb sobre 1 menos xa, de conversão de B menos a conversão de A. Também pode ser logaritmo de M menos a conversão de A sobre M, 1 menos conversão de A. Também eu posso usar logaritmo de concentração de B sobre CA0, vezes CA0 sobre concentração de B inicial sobre CA. Também pode ser igual a logaritmo de concentração de B sobre M, concentração de A. Todas estas expressões são de um lado da expressão, vai ser igual a CA0, M menos 1, vezes a constante cinética da reação vezes o tempo. E também pode ser igual a CB0 menos CA0, a constante cinética da reação vezes o tempo. Então, nós podemos ver que todos estes aqui têm a ver com que estes 1, 2, 3 e 4 termos. Tem a ver com conversão e concentrações, que podem ser que são dados que eu tenho experimentais, obtidos experimentalmente. E do outro lado, eu tenho a relação de concentração inicial e M, que é a relação das concentrações iniciais, e a constante cinética da reação, ou as concentrações iniciais e a constante cinética da reação. Para essa equação ela é válida, para M é diferente de 1. Se M for igual a 1, ela se indefine. Igual a 1, ela se indefine. Sendo 0, ela se indefine. Então, como que eu vou plotar essa expressão? Como que eu vou usar? Os gráficos que eu posso usar. Eu posso usar um gráfico de logaritmo de CA, CB sobre CA. Então, eu tenho as concentrações de A e B. Eu posso, então,
a variação da concentração de A e B durante o tempo. Eu posso, então, com o tempo, plotar a concentração de B sobre CA em função do tempo. E eu vou ter uma linha reta, a qual tem coeficiente angular CB0 menos CA0 vezes a constante cinética da reação. E o intersecto, o coeficiente linear, vai ser o logaritmo de CB0 sobre CA0 ou o logaritmo de M. Essa é uma forma que eu posso usar meus dados experimentais se eu tenho concentrações de A e B. Se eu tenho concentrações ou conversões, se eu tenho conversões também, é mais fácil, então, se eu tenho dado de conversão, eu tenho as concentrações iniciais CB0 e CA0, então eu tenho M, então eu posso plotar logaritmo de M menos a conversão de A sobre M vezes 1 menos a conversão de A, ou esta em função das concentrações também, se eu tiver também elas, em função do tempo. E aí eu teria uma linha reta com coeficiente angular CB0 menos CA0 vezes a constante cinética da reação. Então, eu tenho dados de conversão de A e B em função do tempo, ou de concentração, de concentração de A e B em função do tempo, ou de conversão de A em função do tempo. Conhecendo CB0 e CA0, eu consigo calcular a constante cinética da reação. Então, se o ajuste desses meus dados experimentais fornecer uma linha reta, então eu assumi uma ordem, a ordem assumida está correta, é igual a 2, e meu coeficiente, a constante cinética da reação eu posso calcular do coeficiente angular. Em ambos os casos, a constante cinética da reação se calcula do coeficiente angular, tendo em conta a relação de CB0 menos CA0. Professor? Sim. Só uma dúvida. Esses XA e esses XB, eles são diferentes daquele X que você tinha mostrado lá no começo, né? Sim. Esses XA e XB são conversões. Agora aqui é conversão de A e de B. Aqui agora é conversão de A e conversão de B. Tá bom? XA e XB são conversões aqui agora. Não é grau de avanço. Agora é conversão mesmo. Que é número de moles de A menos o número de moles iniciais sobre o número de moles iniciais. Então, agora, a reação também de segunda ordem. Se a concentração inicial de B for muito maior que a concentração inicial de A, então eu posso dizer que a concentração de B se mantém quase constante durante a reação. Se ela for muito maior que a concentração inicial de A. E então a reação se aproxima a uma reação de pseudo primeira ordem. E então eu posso analisar essa reação como se fosse uma reação de primeira ordem. Tá bom? Outros cuidados que tenho que tomar. Se a concentração de A inicial for igual à concentração de B, aí M igual a 1. Então, já a expressão anterior, a expressão 14, ela é válida para M diferente de 1. Então, se M for igual a 1, ela se define aqui, logaritmo de 0 está indefinido. Então, nós temos que, para M igual a 1, a equação se transforma em 2A, dando produtos. Então, a taxa de reação será igual a menos dCA dt, igual a constante cinética da reação vezes a concentração de A elevado ao quadrado. Vai ser igual a quê? Constante cinética da reação, concentração inicial de A elevado ao quadrado, multiplicado por 1 menos a conversão de A elevado ao quadrado, substituindo CA por 1 menos a conversão. Então, aqui, separando variáveis e integrando, eu tenho que o inverso da concentração de A menos o inverso da concentração inicial de A vai ser igual ao inverso da concentração de A inicial de A vezes a conversão de A dividido 1 menos XA é igual a KT. Então, esta é a expressão para quando eu trabalho com concentrações estequiométricas, é dizer, concentração inicial de A é igual à concentração inicial de B. Então, o gráfico, nesse caso, o inverso da concentração de A em função do tempo, e o coeficiente angular vai ser igual a constante cinética da reação, e o coeficiente linear é o inverso da concentração inicial de A. Ou eu posso plotar a conversão de A, dividido 1 menos a conversão de A, em função do tempo, eu vou ter que o coeficiente angular vai ser igual à concentração inicial de A vezes a constante cinética da reação.
Então, se meus dados ajustam a uma linha reta, então essa reação é de segunda ordem, no qual, com quantidades estequiométricas iniciais de reação. E então eu tenho aqui, consigo calcular o coeficiente, a constante cinética da reação pelo coeficiente angular. Outro caso também para reações de segunda ordem. Vamos supor que esta reação A más 2B dando produto seja uma reação de segunda ordem. Es decir, nesse caso ya no sería una reacción elemental, más una reacción simple de segunda orden y que a taxa de reacción dela está dada por K veces la concentración de A veces la concentración de B. Y entonces yo voy a supor también que estoy trabajando en concentraciones estequiométricas. Trabajando en concentraciones estequiométricas, un mol de A y 2 moles de B para dar productos, entonces a taxa de reacción sería constante cinética de reacción, concentración de A elevado al cuadrado, veces, no, disculpen, aquí no estoy trabajando con M diferente de 2, con M diferente de 2. A taxa de reacción de A sería igual a variación de la concentración de A en función del tiempo, constante cinética de reacción, concentración de A veces a concentración de B, es igual a CA0 al cuadrado, 1 menos la conversión de A, sustituiría a concentración de A, y M menos 2 veces X a conversão de A substituiria a concentração de B. Professora, licença, não entendi por que a concentração de B ela não fica elevada ao quadrado. Porque aqui? Isso. Porque uma reação irreversível de segunda ordem, na qual a taxa de reação é essa, não seria uma reação elementar. Ela não se comporta como uma reação elementar. Se comporta como una reacción de segunda orden, la cual depende de la concentración de A y de la concentración de B, más no al cuadrado. ¿Entendió? Agora. Mas a gente não estava trabalhando só com reações simples e elementares? Reacciones simples o elementares. O eso es una reacción simple, no es una reacción elemental, mas es una reacción simple. Ah, tá, entendi. ¿Entendió? Entendi. Agora. Então, agora, nesse caso, eu tenho a constante vezes a concentração de A ao quadrado para colocar tudo em função da conversão de A. E então, agora, aqui, vezes 1 menos XA, que teria a ver com a concentração de A. E a concentração de B, em função da conversão, é igual a M menos 2 vezes a conversão de A. Eu necessito 2 moléculas de B para 1 de A, não é? Então, separando variáveis para integrar, eu tenho esta expressão, na qual ela depende do logaritmo de CB sobre CA0 sobre CB0 CA, é igual ao logaritmo de M menos 2 vezes a conversão de A sobre M vezes 1 menos a conversão, é igual a quê? CA0 vezes M menos 2 multiplicado por KT. Essa expressão é válida para M diferente de 2. Se M for igual a 2, então a expressão fica desta forma. O inverso da concentração de A menos o inverso da concentração inicial de A é igual a 1 menos 1 sobre CA0 vezes a conversão de A sobre 1 menos XA, igual a 2 vezes K vezes o tempo para M igual a 2. Aqui a diferença que com o outro que me aparece o termo 2, por quê? Porque eu tenho duas moléculas de B. Então, sempre que os reagentes foram usados em proporção estequiométrica, se obtém formas especiais das equações integradas. Entenderam? Então, o M continua com a mesma fórmula, professor? O M continua com a mesma fórmula? CA sobre CB? Aqui? O M que a gente está usando aí, ele continua sendo CA sobre CB? O M? CB0 sobre CA0. Ah, tá. Continua sendo, tá bom? É o mesmo, ele já foi definido igual. Então, para as reações trimoleculares, A mais B mais D dando produtos. A taxa de reação é igual a, ainda trimolecular, uma reação elementar. Menos a variação da concentração de A em função do tempo, constante cinética, CA, CB e CD. Tá bom? Concentração de A, concentração de B, concentração de D. Em termos de conversão, CA0 vezes a variação da concentração de A, da conversão em função do tempo,
es igual a K veces la concentración de A inicial al cubo, veces 1 menos la conversión de A, sustituyendo CA, sustituyendo CB sería CB sobre CA0 menos la conversión de A, y para sustituir CD, CD sobre CA0 menos la conversión de A. Todo en función de la conversión de A. Esa ecuación separando variables e integrando, se obtiene esta expresión enorme, la cual depende del inverso de CA0 menos CB0 multiplicado por CA0 menos CD0, logaritmo de CA0 sobre CA, más o inverso de CB0 menos CD0 multiplicado por CB0 menos CA0, veces su logaritmo de CB sobre CD, más o inverso de CD0 menos CA0 multiplicado por CB0 menos CA0, veces el logaritmo de CD0 sobre CD es igual a KT. Esa expresión es una expresión bastante complicada para reacciones de tercera orden, o que normalmente se trabaja. A gente trabalha com concentrações iniciais de dos reagentes grandes. Por exemplo, se a concentração de D for muito maior que a concentração de A e B, então essa equação se torna uma equação de segunda ordem e eu posso analisar como uma reação de segunda ordem. Quando eu tenho reações trimoleculares, é mais fácil avaliar dessa maneira. Então, eu uso reagente em excesso. Calculo a constante, depois posso usar outro reagente em excesso e assim sucessivamente. Mas também eu tenho reações trimoleculares como esta, por exemplo. Esta seria uma reação elementar. A más 2B dando R, que eu tenho a taxa de reação é igual a dCA dt, K vezes a concentração de A vezes a concentração de B ao quadrado. Entendeu agora? Esta sim é uma reação elementar. Então, a variação da conversão em função do tempo vai ser igual a quê? K vezes a concentração de A elevado ao quadrado, multiplicado por CA é igual a 1 menos XA, y CB elevado al cuadrado M menos 2 veces la conversión de A elevado al cuadrado. Siempre M, CB0 sobre CA0. Las ecuaciones integradas aquí también fornecen una expresión relativamente grande. Separando variables e integrando, yo obtengo que 2 veces CA0 menos CB0 multiplicado por CB0 menos CB dividido CB0 veces CB más logaritmo de CA0 CB sobre CA CB0 es igual a 2 veces CA0 menos CB0 elevado al cuadrado KT para M diferente de 2. O que a gente pode fazer aqui? Todo este parámetro aqui, esse primeiro parámetro, antes da expressão, eu tenho CA0, CB0, ele só depende das concentrações. Esse é um parâmetro que eu posso calcular em função das concentrações que eu tenho e colocar em função do tempo. E aí, então, eu posso achar a constante cinética da reação, plotando o gráfico. E ele é para M diferente de 2. Agora, se M for igual a 2, então a expressão que sai, o inverso da concentração de A ao quadrado menos o inverso da concentração inicial de A ao quadrado é igual a 8 vezes K vezes o tempo, se M for igual a 2. Então, de forma similar para a reação A mais B dando R com taxa de reação menos dCA dt, vezes K, vezes a concentração de A, vezes a concentração de B ao quadrado. Agora eu tenho A mais B, já não seria uma reação de segunda ordem, senão uma reação que não é elementar, neste caso seria uma reação de terceira ordem, não é elementar, mas de terceira ordem. As equações integradas, então, são CA0 menos CB0 sobre CB0 veces CB0 menos CB sobre CB0 CB más un logaritmo de CA0 veces CB sobre CA veces CB0 es igual a CA0 menos CB0 al cuadrado veces KT. Para M igual diferente de 1, vale esa expresión. Si M fuera igual a 1, yo tengo que a expresión integrada que se obtiene es inverso de CA0 de CA al cuadrado menos inverso de CA0 al cuadrado es igual a 2 veces KT para M igual a 1. Então, são várias formas de expressão. Então, você pode testar vários tipos de reações para saber se os seus dados experimentais ajustam a esse tipo de alguma dessas expressões do método integral de análise de dados.
Conteúdo protegido por derecho autoral, siendo permitida apenas a su reproducción para fines educativos y de información no ámbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.600 desde 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua.